segunda questão, nesse nosso pergunta e resposta, de acordo com o conteúdo elaborado nas aulas, né, de conteúdos que foram discutidos durante essas aulas do ENAD. Então, eu vou trazer aqui para vocês agora uma outra questão relacionada à primeira aula, certo? A questão 1, ela é um conteúdo também discutido na primeira aula. Essa questão 2, ela também é um conteúdo aplicado na primeira aula, certo? E aí eu vou trazer agora para vocês agora a segunda questão, que tenha se relacionado com na verdade, com o conteúdo discutido durante a aula do ENAD, certo? Vamos lá. O que é alienação para Marx? Na discussão que eu tive com vocês, no processo, né, da industrialização no mundo, Marx começou a analisar a sociedade um pouco ainda em seu início, né? A gente estava vivenciando um processo de industrialização, como eu já comentei com vocês, só que aí Marx começou a identificar que os trabalhadores, eles não conseguiam identificar o seu modo de produção, né? A sua forma de identificar um pouco sobre como aquele trabalho estava sendo um pouco precarizado. Então, a partir disso, Marx começou a identificar um pouco a questão relacionada o modo que as pessoas trabalhavam na sua forma de produzir. Então, a gente sabe muito bem que nós somos, na verdade, quem era parceiro do dos meios de produção somos nós, indivíduos trabalhadores que realizamos o processo de trocas. Contudo, nós não identificamos esse processo de troca durante esse processo de alienação. E aí a gente já se pergunta, o que é alienação para Marx? A alienação para Marx, pessoal, nada mais é onde o trabalhador ele não reconhece o seu processo de produção, certo? E aí nós temos a questão, né, a interatividade. O que é alienação para Marx? Item A, o trabalhador não reconhece todo o processo de produção, nem o acesso a ele mesmo. B, não reconhece a oportunidade do trabalho. C, não se responsabiliza pela própria sobrevivência. D, falta de acesso à mercadoria produzida. E falta de qualificação para o processo de trabalho. Então, agora você pausa o vídeo e reflete um pouco sobre qual questão relaciona-se com o processo de alienação. Certo? Pensou? Pronto. Pois então, a questão correta é o item A, não é isso? O trabalhador não reconhece todo o processo de produção e nem tem acesso a ele mesmo. Então, ele não conhece o processo de produção nem no seu início, nem no seu meio e no seu fim. Professor, mas eu não entendi. Gente, quando o trabalhador, ele está fazendo, na verdade, ele está produzindo algum objeto, vamos lá, ele está produzindo um celular, então ele vai ser um trabalhador, além de ser alienado, que ele não reconhece esse modo de produção, a partir do que ele vai ser polivalente. Quando o que é polivalente, professor? É quando o trabalhador ele está exercendo diversas atividades ao mesmo tempo. Só que naquele momento ele está sendo alienado, porque ele não se reconhece ainda como classe trabalhadora, como também ele não reconhece o modo de produção, que a partir desse modo de produção, ele não vai identificar o final desse produto. Então, ele não vai reconhecer como vai construir, de que forma ele vai trabalhar a causalidade e de que forma ele vai ter uma finalidade elaborada dentro desse conteúdo, certo? Na verdade, desse produto que é, na verdade, finalizado por ele, certo? Então, a gente tem que ter, na verdade, uma noção de quando a gente está no nosso cotidiano, identificar que acontece o processo de alienação durante aquele processo de produção, certo? Então, através dessas relações sociais que nós temos diretamente com a classe burguesa, que nós vamos identificar um pouco acerca da questão relacionadas. E para o serviço social, o que é que isso acontece? Nós trabalhamos com processo de troca, com certeza. E a Yamamoto já dizia que o serviço social é fundamentado na categoria trabalho. Então, nós somos assistentes sociais que realizamos o processo de troca. Nós extraímos a natureza, o conhecimento. Então, a gente necessita urgentemente estarmos adaptando-nos ao meio, certo? Então, nós realizamos, sim, o processo e nós somos alienados. Só que nós temos o conhecimento e a interpretação desses fatos, ok? Obrigado, tchau, tchau.